Fala minha galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo na paz. Então, hoje nós vamos começar a falar no que para mim é um dos tópicos mais importantes da primeira série. A gente vai entrar agora, na verdade, numa sequência de conteúdos que muitos professores vão dizer que é o que realmente importa na primeira série do ensino médio. Por que muitos vão dizer isso? Porque realmente, se a gente for pensar em termos de provas de vestibulares e coisa do tipo, são os conteúdos que mais são cobrados nos vestibulares. Tá? Se a gente for olhar tudo que você estuda na primeira série do ensino médio, desse tópico de hoje até o finalzinho do ano, mais ou menos, a gente vai falar de tópicos que com certeza são cobrados em Enem e vestibulares, tá certo? Hoje nós vamos começar a falar, não vamos esgotar tudo hoje, de função afim, e nesse caso o afim é junto mesmo, tá? Função afim ou função do primeiro grau. Normalmente nós chamamos de função do primeiro grau, abre aspas, é o nome popular, é como vocês mais vão ouvir os professores se referindo, tá bom? E assim, galera, o que acontece? Quando a gente fala em função, um dos maiores objetivos, né, quando nós estudamos funções, é poder usar esses modelos matemáticos em situações do dia a dia. Então, cada tipo de função, né, das principais que nós vamos estudar, que são elas, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e a função logarítmica, cada uma dessas quatro funções se encaixa em determinadas situações. Então, por exemplo, a função do primeiro grau, nós vamos ver isso com calma ao longo das semanas, tá? Podem ficar tranquilos. Eu só estou aqui introduzindo. Essa primeira aula é bem informal, digamos assim, para a gente conhecer um pouquinho. Claro que tem uma parte mais teórica, mas esse começo é mais um bate-papo mesmo. Então, a função do primeiro grau, ela normalmente é utilizada em situações onde nós temos um crescimento ou uma redução constante. Exemplo, uma corrida de táxi. Vou pegar aqui valores hipotéticos. Você paga R$ 3 de bandeirada, mais 70 centavos por quilômetro percorrido. Olha, então a cada quilômetro que você percorrer com o táxi, a sua conta, o valor que você vai pagar, vai aumentando 70 centavos. Né? Então, o aumento ele é constante. Não é uma função constante. Para deixar isso claro. Quando a gente fala função constante, a função constante ela está ali, ela nunca muda. É sempre aquela coisa. Ó. Aqui eu estou falando em aumento constante. Vai aumentando a cada quilômetro, aumenta 70 centavos. Tá? Então, a função do primeiro grau é muito utilizada nesse tipo de situação. Outro exemplo, um profissional que cobre por hora de trabalho, um técnico. Então, você chama um técnico para olhar o ar-condicionado de sua casa. Ele vai te cobrar, sei lá, R$ 30 pela visita, o simples fato de ir na sua casa fazer a visita, mais R$ 10 por hora que ele faça de serviço, exemplo. Então, de novo, a cada hora que ele passa em sua casa trabalhando, o valor que você vai ter que pagar para ele vai aumentar sempre R$ 10. Tá certo? E por aí vai. Então, poderia ficar aqui dando vários e vários outros exemplos de situações onde a gente pode aplicar a função do primeiro grau, tá bom? Mas a gente vai aprofundar isso um pouco mais lá na frente. Vamos agora aqui um pouco para a parte técnica. O que realmente é uma função do primeiro grau? Então, ó, uma função f de R em R recebe o nome de função afim, ou repito, função do primeiro grau, quando é definida pela fórmula f de x igual a ax mais b, com a e b pertencentes a R e a diferente de zero. Ou seja, toda função do primeiro grau vai ter sempre esta cara. F de x igual a ax mais b. A e b são os coeficientes, tá?
esses coeficientes podem ser quaisquer números reais, com uma única exceção. A precisa ser diferente de zero. Isso aqui é importantíssimo. Esse coeficiente A, ele é sempre diferente de zero. Por quê? Porque se eu tivesse numa situação onde o A fosse zero, a gente vai ver isso daqui a pouco, no próximo slide, na hora que eu colocasse aqui zero, 0x é zero. Então, na verdade, eu não teria esse termo, né? O AX não existiria, uma vez que o A é zero. Sobraria apenas o B. Então, na função do primeiro grau, o coeficiente A, que é o número que acompanha x, ele não pode ser zero. Só para deixar claro, A e B são constantes. Então, dentro de uma questão, uma vez que você já sabe quanto é A, que você já sabe quanto é B, naquela questão, os valores de A e B não vão mudar, ok? A e B são constantes. Então, cada função tem o seu A, cada função tem o seu B, tá certo? Outra coisa importante, tá aqui, ó, deixa eu destacar. A função afim, ela é sempre de R em R. Ou seja, o seu domínio é o conjunto dos números reais e o seu contradomínio também é o conjunto dos números reais. Então, eu posso resumir o que está dito aqui simbolicamente dessa forma. F é de R em R, domínio reais contra domínio reais, tal que F de x é igual a AX mais B, com A diferente de zero, tá bom? Então, está aqui toda função do primeiro grau, repito, toda função do primeiro grau vai ter esse formato aqui. Ok? Sabendo que A não pode ser zero. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes no enunciado eu posso fazer o seguinte. Eu posso bolar uma questão onde eu não diga para vocês qual é a função. Eu só dei algumas dicas, né? Tem lá o texto com probleminha, todo bonitinho, bem pensado, bem elaborado por minha cabeça pensante. Tá? E aí eu vou dar algumas instruções para você tentar montar a função de acordo com as instruções, de acordo com as informações. E aí eu posso largar lá no enunciado, sabendo que a função f é do primeiro grau. Então, eu não vou dizer para você isso daqui, eu não vou dizer que a função f ela tem essa cara. Eu não vou te dar a cara da função. Eu vou dizer o nome dela. Ela é uma função do primeiro grau. Uma vez que você sabe o nome da função, você sabe a cara dela. Opa, se é uma função do primeiro grau, eu já sei que ela tem esse formato. E aí entra o segundo desafio, que é tentar descobrir quanto é A e quanto é B. Mas a primeira barreira você já vai ter rompido, que é o quê? Saber com que função você está trabalhando. Isso é fundamental. Nós vamos estudar tipos diferentes de funções. Então, saber qual a função que você está trabalhando é fundamental, ok? Então, já sabe, toda função do primeiro grau vai ter sempre esse formato AX mais B. A é qualquer número real diferente de zero. B é qualquer número real sem exceções. Outra coisa importante, o conjunto imagem da função afim também é o conjunto dos números reais. Mais à frente, quando a gente falar em gráfico da função afim, vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso, tá? Eu trouxe esse spoilerzinho aqui para vocês, mas de antemão vocês já ficam sabendo então que o conjunto imagem da função afim também é o conjunto dos números reais. Vou botar aqui do lado, ó. Imagem de f também é igual a R. Ó, aqui eu já dou logo uma informação importantíssima. A função afim, vocês vão perceber que ela é uma função sobrejetora, relembrando os conceitos. E é bom que a toda hora a gente vai e volta, né, nos assuntos. Ela é uma função sobrejetora porque na função sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. E aqui nós temos isso. O contradomínio é R, o conjunto imagem também é R, então eu sei que a função afim ela é sobrejetora. No momento oportuno, nós vamos ver que ela também é injetora e, consequentemente, ela é bijetora. Olha aqui, ó.
São funções polinomiais do primeiro grau. Aí você se pergunta, nossa, que nome é esse? Função polinomial do primeiro grau. Não precisa se assustar não, aqui seria o nome completo, né? Qual é o meu nome completo? Rodrigo Oliveira Santos, mais conhecido como Digo Mate. Então, função polinomial do primeiro grau, mais conhecida como função afim ou função do primeiro grau. Então, por que polinomial? Polinomial vem de polinômio. Vocês estudaram polinômios no 8º ano, então vem daí, tá? Uma característica importante. Note, e aí relembrando o 8º ano, fui longe agora, né? 8º ano, pois é. Quem é que define o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é definido pelo maior grau dos seus termos. Aqui, e o que é que define o grau do termo? O expoente da variável. Repare que na função do primeiro grau, o expoente de x é 1. E só tem esse expoente, né? Só tem x elevado a 1. Então aqui é uma função do primeiro grau, porque o maior expoente de x, que é a variável do polinômio, é 1. Se eu tivesse x ao quadrado, eu teria uma função do segundo grau. Fazendo um paralelo, é como vocês aprenderam até ano passado. Vocês aprenderam a resolver equação do primeiro grau e equação do segundo grau. O que é que diferenciava a equação do primeiro para a equação do segundo grau? O expoente do x. Na do primeiro grau, você não tinha x ao quadrado, só tinha x elevado a 1. Na do segundo grau, você já tinha x ao quadrado. Aqui em função é a mesma coisa. Então aqui, ó, vamos lá. Essa primeira é uma função do primeiro grau, onde o coeficiente A é 1, A é quem acompanha o x, então A é 1, e B é 0, porque não tem ninguém somando nem subtraindo aqui, tá vendo? Então a gente diz que nesse caso B é 0. Já deixa eu botar aqui, no exemplo 2, esse aqui de baixo, A é menos 1 e B também é 0. Uma coisa importante, esse menos que aparece aqui, ele é do coeficiente, tá? Ele não é do x. Você não vai virar e vai falar, ah, x é menos, né? X é negativo, não. O coeficiente do x é negativo. O A que é negativo, o A é menos 1, ok? Vou mudar de cor, fica colorido. Terceiro, A é igual a 2 e B é igual a 3. Ó, A2, B3. Número 4. Aqui eu tenho A menos 3, coeficiente B, menos 2. Próximo, deixa eu mudar de cor de novo, botar azul aqui. Quinto, botar aqui em cima esse. A é 1 meio e B é igual a 1. E o exemplo número 6, e aí cuidado para não cair, ó. Ó a pegadinha, danadinha aqui, ó. Chega bem perto para olhar. Ó, tá em ordem contrária. Atenção, ó. Compara com o que eu coloquei aqui em cima. Repare que o x está no final. Então, você não vai decorar, tipo, A é o primeiro número, B é o segundo. Não é assim. Coeficiente A é quem acompanha o x. Nesse caso aqui, quem está acompanhando o x? Aqui na frente é 1, então 1/3, e olha o menos. Então, A é menos 1/3 e B vale 2. Tudo bem? Então, cuidado aí para não cair nessa pegadinha. Tranquilo? Então, todo mundo entendeu que a função do primeiro grau ela já tem uma forma específica, ela já tem uma cara específica. E essa cara não vai mudar. Tá bom? Observação, né? Eu citei no slide anterior. A função definida pela lei de formação y igual a x mais b com a diferente de zero é chamada comumente de função do primeiro grau. Agora, se a for igual a zero, olha o que acontece. Ficaria desse jeito, y igual a 0x mais b. Só que 0x vai acabar sumindo, né, esse termo. Então, vamos ficar com y igual a b. Que, como eu coloco aqui, ó, não é um polinômio do primeiro grau na variável x. Por quê? Porque não tem mais x. O x sumiu.
E olha o que é que eu falei sobre o grau de um polinômio. O grau de um polinômio é determinado pelo expoente, pelo maior expoente da sua variável, né? Quando a gente fala de um polinômio, de uma variável só, que é o que a gente está estudando. Se eu não tenho x, eu digo que esse polinômio é um polinômio de grau zero, não do primeiro grau. E quando acontece isso, essa função é chamada de função constante. A função y igual a b é constante. Por um motivo óbvio. Deixa eu escrever aqui maior. Se eu tenho, galera, y igual a b, eu não tenho o x acompanhando. Vou fazer melhor ainda. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar assim. Vou colocar com 0x. Y igual a 0x mais b. Eu não precisaria colocar esse 0x. Eu sei disso. Vocês sabem disso. Mas é só para vocês perceberem. Olha o que acontece. Se eu colocar x igual a 1. 1 vezes 0, 0. Vai dar o quê? Y igual a b. X igual a menos 2. Menos 2 vezes 0, 0. Vai sobrar o quê? Y igual a b. X igual a 100. Vai dar y igual a b. Ou seja, qualquer que seja o valor de x, o y sempre vai ser igual a b. Daí a gente falar que é uma função constante. O y nunca muda, ó. Sempre vai ser aquele mesmo número. Então, exemplos aqui de função constante. Eu tenho aqui a função y igual a 0. Para qualquer x, o y vai ser sempre 0. Então, ó, o gráfico vai ser uma reta horizontal, passando pelo 0. Que nesse caso coincide com o eixo das abscissas. Então, o gráfico está aqui. Eu vou fazer de vermelho para destacar, ó. Então, o gráfico da função está aqui. Ó. É o próprio eixo das abscissas. Por que esse gráfico aqui? Porque qualquer x que eu coloque aqui na tabela, eu coloquei apenas números inteiros. Mas lembrem que a gente viu que x é uma variável real. X pode ser qualquer número real. Decimais, né? Quando eu falo decimais, dízimas periódicas e dízimas não periódicas, decimais exatos. Então, todos os números que eu venha a colocar aqui, o y sempre vai dar 0. Então, sairão vários pontinhos, todos eles colados aqui uns nos outros, bem no eixo das abscissas. Outro exemplo, essa função y igual a 3, mesma lógica. Para qualquer x que eu vá colocando, o y sempre vai dar 3. Então, eu vou ter uma reta horizontal passando ali pelo 3, tá bom? Então, já sabe que quando a função ela não tem x, ela se resume a y igual a algum número, y igual a 0, y igual a 3, y igual a 1. Essa função ela é chamada de função constante. E o seu gráfico é uma reta horizontal. Ok? Show de bola. A gente vai, a todo momento, tá falando de função constante, ela aparece, não vou dizer que com essa frequência toda, mas vai aparecer algumas vezes e a gente volta a conversar sobre ela. Deu uma engasgada aqui, mas faz parte. Erros de gravação. Mas segue o baile que eu não vou gravar de novo esse slide que eu já falei muito nele. Vou continuar em frente. Me perdoem. Então, vamos aqui a alguns exemplos, né, de questões introdutórias. Como eu disse, a aula de hoje era bem light, só para a gente saber do que se trata e aos poucos a gente vai aprofundando. Então, olha só. Exemplo. Escreva a função afim, f, sabendo que, na letra A, f de 2 é igual a 3 e f de menos 1 é igual a 5. Pera aí, professor, mas eu não sei nem que função é essa. É isso que eu quero que você descubra a função. E se eu disse no enunciado que é uma função afim, eu já sei que a função f ela vai ter essa cara daqui, ó. F de x é igual a x mais b. Eu já sei disso. Toda função afim, toda função do primeiro grau vai ter essa cara. Tá? Bom, agora quais foram as informações? F de 2 é igual a 3. O que é que significa f de 2 igual a 3? Quer dizer que se eu substituir x por 2, eu posso igualar a função a 3. A função vai ser igual a 3.
Então, no lugar do x eu vou colocar 2. No lugar do f de x eu vou colocar 3. Então, vai ficar assim. 3 é igual a 2a mais b. Tá? Então, no lugar do x eu coloquei 2, olha ele aqui, e igualei a 3. Vou fazer a mesma coisa com a segunda informação. F de menos 1 é igual a 5. Então, quando x é menos 1, a função é igual a 5. Então, 5 é igual a menos a mais b. E aqui eu tenho um sisteminha básico para descobrir a e b. Eu vou subtrair as equações. Ó. Vou colocar um menos aqui. Vou subtrair as equações. Por quê? Porque aí eu cancelo b, tá vendo? Eu tenho b positivo nas duas. Claro que poderia fazer pelo método da substituição, ou ainda poderia fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Tá? Eu só estou cortando o caminho. 3 menos 5, menos 2. 2a menos menos a, vai ficar 2a mais a, 3a. B menos B, 0. Então, daqui, ó, A é igual a menos 2 terços. Já achei A. Agora, eu vou substituir para encontrar B. Vou substituir na primeira aqui, ó, na segunda, perdão. 5 é igual a menos A. Se A é menos 2 terços, menos com menos vai dar mais. Vai ficar 2 terços mais B. 5 menos 2 terços é igual a B. Aí fazendo essa continha aqui, eu vou cortar caminho para ganhar tempo. 15 menos 2, 3. Então B é igual, 3 não, 13. 15 menos 12, menos 2, 13. B é igual a 13 terços. Logo, resposta, a função f de x vai ser igual a menos 2 terços x, né? Porque A é menos 2 terços, mais B que deu 13 terços. Ok? Então, letra A devidamente resolvida, tá certo? Letra B é o mesmo enunciado, o gráfico de f, né? A gente quer uma função afim. E agora eu digo que o gráfico de f passa pelos pontos 3, 4 e menos 1, 2. O que é que eu quero dizer? Se passa pelo ponto 3, 4 e pelo ponto menos 1, 2, eu quero dizer que quando x é 3, y é 4, e que quando x é menos 1, y é 2. De uma maneira um pouco mais simples, eu estou dizendo para vocês que o f de 3 é igual a 4 e que o f de menos 1 é igual a 2. Ou seja, é uma questão similar à questão anterior, só que agora eu dei a informação num outro formato. Ao invés de ser com a linguagem de função, eu utilizei, né, na forma de pontos. Então, ponto 3, 4. X é 3, y é 4. Que na linguagem de função quer dizer que o f de 3 é igual a 4. Tudo bem? Se é uma função afim de novo, nós sabemos que f de x é igual a ax mais b. Vamos substituir que nem nós fizemos no item anterior. Então, f de 3 igual a 4 quer dizer que quando x for 3, o resultado da função vai ser 4. Então, colocando 3 no lugar do x, vai ficar 3a mais b, e o resultado da função vai ser 4. E aqui, quando x for menos 1, y é 2. Então, substituindo x por menos 1, vamos ficar a vezes menos 1, menos a, mais b, igual a 2. Mesmo sisteminha, mesmo tipo de sistema, ó, e vou resolver da mesma maneira. Vou subtrair. 4 menos 2, 2. 3a menos menos a, vai ficar 3a mais a, 4a. B menos B, 0, vão se anular. Então, a igual a 2 quartos, que simplificando, vamos encontrar a igual a 1 meio. Prontinho, agora vou aqui na segunda expressão para encontrar B. 2 é igual
A menos 1/2 mais B. 2 mais 1/2 é igual a B. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar 5/2 igual a B. Então, resposta, a função da letra B vai ser f de x igual a 1/2x mais 5/2. Então, letra B, também devidamente resumida. Nós que não tem muito estresse, tá? São etapas simples. É um tipo de função bem simples também. A função do primeiro grau é bem tranquila, vocês vão perceber isso com o passar do tempo. E o último item, letra C. O coeficiente B é igual à raiz quadrada do coeficiente A. E f de 1 é igual a 6. Então, nós temos que o coeficiente B é igual à raiz quadrada do coeficiente A. Então, B é igual à raiz quadrada de A. E f de 1 é igual a 6. Nós sabemos que é uma função afim, então é uma função do tipo f de x igual a x mais b. Agora, olha só, galera, um detalhe importante. Se b é igual à raiz quadrada de a, e nós estamos trabalhando com números reais, eu já posso afirmar que a, com certeza, é um número maior do que zero. Ele não pode ser negativo, porque como nós estamos falando de números reais, não existe, dentro do conjunto dos números reais, raiz quadrada de número negativo. Então, eu sei que A não pode ser negativo, porque senão não seria número real. A não pode ser zero, ok? Por quê? Pela condição da própria função do primeiro grau. Em uma função do primeiro grau, o A não pode ser zero. Consequentemente, A só pode ser positivo. E B também só pode ser positivo, tá bom? Essas informações aqui são importantes. Mas assim, galera, eu particularmente não gosto, né, de trabalhar. B é igual a raiz quadrada de A. Vamos arrumar isso aqui? O que é que eu posso fazer para facilitar a nossa vida? Sim, você pensou certo. É levar os dois lados ao quadrado. Então aqui eu vou ter que B ao quadrado é igual a A. Pronto. Vou fazer o que com isso? Vou substituir aqui. Então, por enquanto, ó, no lugar de A, eu vou colocar B ao quadrado. Então, vai ser B ao quadrado x mais B. Agora, nós vamos usar a outra informação. F de 1 é igual a 6. Quer dizer o quê? Que quando eu substituir x por 1, eu posso igualar a função a 6. Então, vai ficar 1, colocando 1 aqui no lugar do x, ó. Vai ficar 1b ao quadrado. B ao quadrado mais B. Isso tem que ser igual a quanto? 6. Jogando esse 6 aqui, né, se eu tenho 6 positivo, do lado de cá eu vou ter 6 negativo. Caiu na equação do segundo grau. Vai resolver bonitinho aqui essa equação. Faz delta, todas as etapas que vocês estão acostumados, fórmula de Bhaskara. Ou aplica subproduto. E vai encontrar B1 e B2. B1 vai ser menos 3, B2 vai ser 2. Nós já sabemos cá no começo que A e B são números positivos. Logo, o menos 3 a gente já pode descartar. B vai ser igual a 2. Se B vai ser igual a 2, B ao quadrado é A. Tá? Então, 2 ao quadrado igual a A. Daqui a gente conclui que A é igual a 4. Então, f de x é igual a 4x mais 2. Está aqui a nossa função, tá certo? Então, reparem que não precisa de muita coisa. Quando a gente fala em função do primeiro grau, normalmente vocês sempre vão precisar de duas informações. Né? Por que duas informações? Porque normalmente eu preciso descobrir quanto vale o coeficiente A e quanto vale o coeficiente B. Isso nesse tipo de questão, tá? Depois a gente vai explorar mais situações, probleminhas. Mas hoje foi bem básico para a gente saber que toda função do primeiro grau, toda função afim, sempre tem a mesma cara. Então, a cara da função afim que vocês aprenderam hoje, que foram apresentados a ela hoje, é sempre f de x igual a x mais b, com a diferente de zero. Tá bom?
Então, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Espero que vocês tenham curtido. Beijo no coração, fiquem bem, façam a tarefa, treinem isso e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Valeu. Fui!